Assista agora ao programa Momento de Fé. Meu amigo, minha amiga do rádio, presta atenção porque o tema de hoje, aqui na nossa reflexão, ele é interessante. Todos nós conhecemos um texto muito famoso, que o próprio Jesus, citando o Velho Testamento, proferiu. Ele disse assim: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está em Mateus capítulo 4, versículo 4. Do que Jesus está falando, hein? Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra. Como assim, pastor Alex? Não estou entendendo. Olha só. Todos nós temos necessidade diária de alimentos. Você concorda? Se eu perguntar agora aqui no programa, quem aqui quando está com fome sente dor de cabeça? Tem gente que vai dizer, eu tenho dor de cabeça. É o meu caso. Se eu fico muito tempo com fome, muito tempo, eu sinto uma dor de cabeça que eu sei que é da fome. Tem gente que vai dizer, pastor, eu fico lento quando eu estou com fome. Tem gente que vai dizer, pastor, quando eu estou com fome, eu não consigo fazer absolutamente nada. Outros vão dizer, eu fico com sono. Outros vão dizer, eu fico mal-humorado. Enfim, a verdade é que o nosso corpo, quando ele não tem alimento, ele entra num modo de sobrevivência. Você pode perguntar isso para qualquer profissional da área da saúde. Seu corpo, quando ele detecta que não veio alimento, ele começa a entrar num modo de sobrevivência. Ele vai poupando daqui, dali, as áreas menos necessárias do seu organismo, ele vai deixando tudo para os órgãos vitais. Então você fica sonolento, porque ele vai poupar energia, você entende isso? E vai começar a usar depois fontes alternativas à alimentação. Por isso que uma pessoa, até esse dia tem uma reportagem de um brasileiro que decidiu ir lutar lá na guerra da Ucrânia e da Rússia. Se alistou para o exército ucraniano, para entrar naquele terrível combate que tem já aí, sei lá, mais de 4 anos. Ele foi para lá pelo salário, mas quando ele chegou lá, ele foi enganado, que o salário era na moeda local, não era no que ele pensava. E ali ele teve que ficar lá, não tinha como voltar, e ele ficou. Ele emagreceu 28 quilos em pouco tempo. Sabe por quê? Porque não tinha alimento suficiente. Não comia direito. No campo de batalha, comia quando dava. Comia quando tinha. O suprimento às vezes não chegava. Enfim, guerra é guerra. E esse homem emagreceu muito. O corpo dele começou a queimar a gordura, começou a queimar tudo. Por quê? Porque ele precisava de alimento. Isso é uma coisa normal, todo mundo sabe. Agora, Jesus falou que não é só de pão que eu vivo, do alimento, no caso, esse material. Ele falou que eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Muito simples. Sua vida não é só um corpo físico. Você tem algo chamado alma também. Poderia falar aqui do espírito humano, mas eu não vou entrar nesse ponto. Você tem uma alma aqui dentro, que é quem você é na essência. Essa alma, você nunca viu uma pessoa assim que materialmente ela tem, vamos dizer assim, tudo, mas a pessoa tem uma tristeza dentro de si. Já viu isso? E as outras pessoas dizem assim, nossa, fulano tem tudo. É que, gente, não é só o material, o natural, nós temos uma alma. E essa alma precisa de alimento. Que alimento? Eis aí o grande detalhe. Ela precisa do alimento que sai da boca de Deus, a palavra dele. Por isso que quando você vai num culto, lá na nossa igreja, por exemplo, você sai de lá forte. Eu ouço muito isso. Pastor, eu vou num culto, eu saio forte, eu saio animado, eu saio pronta para enfrentar tudo. Por quê? Porque você alimentou, assim como o seu físico fica mais disposto quando você está alimentado, sua alma também. Então a pessoa se alimenta de Deus. O nosso mundo aí, ele todo dia nos manda alimentos que vão nos fazer mal. Todo dia você enfrenta o negativismo, é ou não é? Todo dia você recebe aí palavras negativas, todo dia você recebe aí uma porção de informação ruim, de coisa que vem contra a nossa vida, a nossa fé. Enfim, para nos derrubar, tem muita coisa, infelizmente. Muita coisa, muita maldade. As pessoas, elas... Sabe o que eu noto, gente? Aproveitando aqui o gancho. Eu noto que as pessoas boas de coração,
pessoas boas mesmo, a maioria não tem qualquer filtro da maldade. Sabe? Poucos de bom coração conseguem prever a maldade. Eles supõem que por eles não fazerem o mal ou não desejarem o mal a ninguém, eles acham que ninguém vai fazer isso. Ou que por alguma razão estão imunes. Não, meu amigo. A maldade existe. A maldade existe e se você não vigiar, ela se instala e destrói sua vida. Nesses anos todos, pregando o evangelho no meio de pessoas, lá se vão 27 anos quase, eu já vi muita coisa. Então eu tenho alguma experiência para chegar aqui no rádio e falar para você. Eu já vi muita gente, por exemplo, que estava indo muito bem na sua vida, bem demais, e acabou sendo destruída por um detalhe, por não conseguir enxergar a maldade que estava à sua volta. Isso é uma coisa muito, muito comum. Já vi gente perder a empresa por causa disso. Já vi lares se destruírem por causa disso. Já vi gente quase que enlouquecer por causa disso. Abandonar o seu propósito, a sua vida, virar a cabeça por causa de não conseguir ver a maldade à sua volta. Você quer ver um exemplo disso? Uma pessoa começa a sentir... Por isso que tem o Vale do Sal. O Vale do Sal é uma limpeza semanal que a gente faz ali. A pessoa começa, olha só, ela começa a notar algumas coisas estranhas na sua vida. Vou citar alguns casos aqui, porque pode ser o caso de alguém que você conhece daqui a pouco. Alguém que está falando contigo todo dia. E tu não sabe mais o que falar para a pessoa. O que você fala e ela volta com o problema todo dia para ti. Então escuta aí. Vou dar alguns sinais aqui muito comuns de coisas que eu atendo que indicam que a pessoa está sendo alvo da maldade e não sabe. E não sabendo, ela não reage, ela não sabe se defender também. Então escuta aí porque é interessante. Tem gente que sente algo estranho acontecer. Vou dar um exemplo aqui com relação... Vamos pegar primeiro o lar, casa, família. O lar da gente é um lugar sagrado. Deus ama a família. Deus gosta dessa coisa de lar. Ele é aquele que instituiu. A primeira coisa que Deus instituiu no mundo, a primeira instituição firmada no mundo foi a família. Então, teoricamente, família é um lugar de quê? Um lugar de amor, de afeto, de apoio. Não é verdade? É isso que a gente imagina que seja. Quando você casa, o que você espera? Ser feliz para sempre. Não é assim? Não é isso que a gente espera? Quando a gente casa, a gente pensa, poxa, vou ser feliz com essa mulher, vou ser feliz com esse homem, vou construir minha vida com ela ou com ele. É o que as pessoas imaginam, é o que elas desejam. Então, como é que você explica para mim alguém que você escolheu estar? Diferente de um filho. Filho a gente não escolhe. Mãe, pai não escolhe. Não é verdade? Irmão não escolhe. Agora, companheiro, companheira, você escolheu viver contigo. Irmão, você não escolheu. Filho também não. Mãe também não. Agora, a companheira e o companheiro tu escolheu. Como? Que de duas pessoas... Porque se você escolhe viver junto com alguém, ter uma vida, dividir a vida, isso não é fácil, gente. Dividir a vida com outra pessoa, abrir mão do seu espaço, porque quando a gente casa, a gente acaba... um adapta a rotina do outro. Não é um só viver a vida do outro. Não tem como. Todos têm a sua vida antes. Tem seus amigos, tem suas famílias. Então, quando você casa, você tem que conciliar, não é verdade? Tanto é que tem gente que no final do ano é Natal na casa de um, Ano Novo na casa do outro, né? Do pai, da mãe lá, para não descontentar ninguém. Então, é uma coisa muito, muito forte. Tem que haver um grande sentimento para duas pessoas se unirem. De repente, é briga todo dia. Se sempre foi assim, eu não tenho nada que te falar. Se você sempre viver uma vida de briga, de discussão, sempre foi briga, os dois são briguentos. Tem gente que tem um temperamento forte, não adianta, é o jeito da pessoa, ela tem um jeito de falar que instiga a discussão. Tanto é que a pessoa que é assim, ela geralmente discute em qualquer lugar que ela vai. Ela tem uma relação difícil com todo mundo. No trabalho, na família, familiares, no casamento não é diferente. Com o filho não é diferente. Porque é um jeito grosseiro da pessoa falar, ela sempre leva tudo na briga. Quem é assim, eu até entendo que tenha um lar meio turbulento. Mas um casal que nunca teve, do nada, começar a discutir, brigar,
todo dia aquelas brigas feias. Depois que termina a briga, nossa, nós brigamos por causa disso aqui. Nós brigamos por causa dessa coisinha de nada, foi. Aquelas brigas assim, ó, intermináveis, dá para se ouvir longe, sabe? Você não acha que tem alguma coisa errada aí acontecendo contra essa união? Você acha que é só mesmo fulano que não está bem ou a fulana que não está bem? Você acha que é normal? Eu te digo com experiência, não é normal. Não. Tem alguma coisa pesada enviada contra a família, mas ninguém pensa nisso. Quem considera isso aí? Quem considera isso na hora que está acontecendo? Ninguém considera. Ninguém para e pensa assim, não, para um pouquinho, estão brigando demais. Será que não tem alguma coisa espiritual contra a gente? Ninguém considera. Pouquíssimas pessoas consideram. A pessoa vai e ela quer resolver, ela quer ter a razão e cada qual quer ter a sua. Vira um inferno. Isso aqui é um exemplo. Lar. Não é só sobre o casal, às vezes é com os filhos, é aquela briga de todo dia. Tanto que o filho fica meio revoltado. Não dá mais em casa, o ambiente está horrível lá em casa. Mãe e o pai todo dia. Comigo, com meu irmão, com a minha irmã. É um ambiente de muita discussão, um ambiente muito pesado. Normal? Não, não é normal. Toda família tem seus dias difíceis, mas sempre. O normal para muita gente é estar sempre em guerra dentro de casa e o dia diferente é o dia da paz. Hoje está diferente, o dia ninguém brigou ainda. Não, meu amigo, aí tem algo, está invertido, desculpe. Aí está tudo invertido. Quer ver um outro exemplo de coisa que não é normal? Você trabalha, se tu tem uma boa gestão, normal é o quê? Você conseguir pagar o que você tem que pagar, viver relativamente bem. Não é verdade? É isso que você deseja, viver relativamente bem. Mas tem gente que quanto mais ganha, parece que mais se aperta. Parece que quanto mais trabalha, mais ganha, mais difícil a vida fica. Que coisa. Eu já atendi pessoas que disseram para mim assim, em outros tempos, assim, ó, pastor, hoje eu ganho 3, 4 vezes mais que antes. Eu tenho muito mais dívida. Hoje eu tenho mais dívida do que quando eu ganhava muito pouco. Isso é normal? É claro que não. Lógico, se a pessoa tem um jeito de gerir o seu orçamento pessoal errado, lógico, não vai ter o que chegue nunca. E não tem nada a ver com o espiritual isso. Mas tem gente que assim, acontecem coisas que expõem a pessoa à dívida, você entende? Acontecem situações assim do nada. E elas acabam se endividando. São situações que acontecem assim completamente fora do normal. Não tem a ver com a má gestão, isso é uma coisa muito negativa que age ali. É normal isso, pastor? Não. Tem gente que todo ano, quando vai se levantar, alguma coisa acontece e faz a pessoa retornar. Sabe? Isso é uma coisa assim, é certo. Todo ano, alguma coisa acontece. Todo ano. Todo ano. Ela acha que vai bem aquele ano ali. Acontece um prejuízo terrível. E lá se vai o orçamento, lá se vai os sonhos daquela viagem, tudo. Quer que te dê mais um exemplo? Trabalho. Pessoa que tem talento, habilidade, tem conhecimento, tem uma verdadeira habilidade naquele serviço. Não falta o serviço. O que falta é a fluidez. O serviço nunca embala, nunca engrena, sempre dando problema. Se ela trabalha numa empresa, está dando tudo certo, de repente alguma coisa acontece, não é nem com aquela pessoa, daqui a pouco ela se vê fora daquele emprego. É normal? Não, não é normal. Assim como não é normal a pessoa que não consegue ser feliz no amor. Parece que os relacionamentos para aquela pessoa têm prazo e validade. Dá 1 ano e vira um inferno. Mas nem isso. Tem uns que é 6 meses, já fica só se suportando ali. A pessoa já sabe que em algum momento vai cada um para um canto. Eu poderia aqui citar vários outros tipos de ações que acontecem, que são fortes indicativos de que a sua vida está sendo atacada e você não está percebendo. De noite tem gente que escuta barulho em janela. 2 semanas atrás, eu ouvi 3 pessoas me procurarem, pastor, escutei uns barulhos, fui ver, não era nada, uma coisa que vem me perturbando na minha casa. Tem muito isso? Existe, gente. Pessoa que ouve barulho dentro de casa, não é ninguém, passos, tem gente caminhando. Pessoa que entra no quarto, parece que a própria cama formiga, parece que tem alguma coisa na cama.
troca forro, trocou até a cama já vi gente que foi assim, ó, ao extremo. E não adianta. Porque é uma coisa fora do normal. Pessoas que adoecem, vai no médico, vai no outro, está gastando que nem poderia estar e não consegue ficar bem. Não melhora nunca. Então, tem alguma coisa errada, com certeza. E ali a pessoa ela vai sofrendo porque ela não vê isso, ela não consegue entender isso, ela não consegue compreender que está passando por essa situação. Então ela não consegue reagir, você está entendendo? É o caso de muita gente, muita gente. E aí entra o trabalho da igreja. Lá no Vale do Sal, o que está dando toda semana é pessoas saindo do desemprego, pessoas saindo de uma ação maligna, terrível, pessoas que tinham problemas graves e hoje estão libertas. Então eu quero te convidar. Hoje, inclusive, eu gostaria que você que tem fé levasse a roupa do seu filho. Eu quero fazer um ato hoje, atenção, bem interessante. Você que sente assim que a vida de alguém que você conhece está do avesso. O que é do avesso? É tudo errado. Pastor, meu filho está assim. Então eu quero que você traga hoje, presta atenção, traga hoje lá na Igreja do Passo, 8 horas, eu vou estar lá. Você vai trazer, na hora de passar no sal, você vai apresentar. Traga essa camisa, essa roupa dele, se você tiver uma roupa do seu filho, do seu marido, mesmo que ele não esteja, da sua esposa, traga, mas você traga ela já do avesso. Por quê, pastor? Porque ela vai desvirar, isso não pode ficar assim. Você sabia que existe um tipo de invocação que é feita desse jeito? É feito, ele pega uma roupa da pessoa, põe do avesso, e ele se faz um ritual para amarrar a vida da pessoa. Depois é atada a roupa. É horrível, é horrível, horrível, horrível. Como é que eu sei de tudo isso? Tenho muitos anos de experiência nessa área, gente. Eu sei o que eu estou falando. Não foi uma nem duas pessoas que a gente já libertou. Então, graças a Deus, podemos ajudar muita gente. Eu queria que você convidasse alguém que você conhece, alguém que está sofrendo, alguém que está precisando de ajuda, alguém que não consegue parar no trabalho, alguém que você sente assim que não é normal que essa pessoa está passando. Você sente isso. Ela não é normal o que está acontecendo com ela. Eu gostaria que você convidasse ali na Francisco Miranda 722, bairro do Passo, ambiente climatizado já. Estamos melhorando ainda, estamos deixando bom. Mas já está muito, muito bacana lá o lugar, muito legal mesmo para receber você e a sua família. Então, vem estar com a gente nessa quarta-feira, nós vamos te esperar, tá bom? Espero que esse programa hoje tenha dado a você um norte, que ele possa alimentar um pouquinho que seja sua alma. Quando a pessoa está assim, sendo vítima da maldade, o alimento que ela tem na alma define tudo. Se ela estiver alimentada com essa fé, ela tem amplas chances de vencer. Se ela não estiver alimentada, meu amigo, aí, como diz o gaúcho, é um abraço. Aí é difícil, a pessoa ela sofre mesmo. Então, vamos virar o jogo, vamos começar bem esse ano. As pessoas falam muito que para o brasileiro o ano só começa depois do carnaval. E para muita gente é verdade, sim. Não é uma mentira, não. A gente vê que depois que passa, né, as festas de carnaval, as pessoas também vão retomando atividade, escola, trabalho, quem estava em férias volta. De fato, as coisas começam a fluir mais após os primeiros 2 meses do ano. Só que nesse tempo, muita gente já se derrotou terrivelmente. Muita gente já está debaixo de uma humilhação, de uma derrota terrível. Vamos então zerar isso, vamos começar de verdade, vamos fazer a coisa certa. Eu vou te esperar. Vamos falar com Deus agora? É momento da oração, aproxime do rádio. Meu Deus e Pai, quanta gente que me escuta está enfrentando um período assim. Parece que o programa é todo para ela ou ele que está me acompanhando em casa, no trabalho, na cidade ou no interior, no campo, na lavoura ou na cidade. Eu oro pelas empresas do nosso município. Eu oro por aqueles que conduzem as empresas, meu Deus, que empregam milhares. Essas pessoas, meu Deus, que decidiram investir aqui, no nosso município, nossa cidade aqui. Pessoas que amam esta terra, que investem nela. Abençoe nossas empresas, de todos os setores, indústria, comércio, lavoura, agropecuária, serviços, tudo, meu Pai.
Abençoe nossas autoridades constituídas, em todos os setores. Oramos por essa comunidade. E pedimos da força para quem nos acompanha agora está conosco naquela reunião, aquele grande culto logo mais às 8 horas ali no Paço. Oramos por todos. Amém e amém.